A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor Arnor, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. Nós hoje iremos comentar o capítulo 29 do livro de Números. E é com muita alegria, um prazer estar aqui com você. Agradeço a oportunidade dada pela nossa pastora presidente, a pastora Luíde, e o nosso amado pastor vice-presidente e líder desse projeto, nosso amado pastor Gideon Júnior. Que Deus possa abençoar a cada um. Meus amados, o capítulo 29 do livro de Números, na realidade, é uma continuação do capítulo 28. E ambos falam da importância que os israelitas eles deveriam ter em relação às ofertas nos dias sagrados. No capítulo anterior, nós vimos ali com o presbítero Renato toda a prescrição divina em relação às oferendas diárias, as oferendas dos sábados, da lua nova, que era o início do mês, e dos primeiros períodos de festas, que era a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecoste. No capítulo 29 do livro de Números, que é o que nós iremos comentar agora, nós vamos falar das ofertas oferecidas nas festas do 7º mês do calendário judaico, que são as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Vale lembrar que essas solenidades, no plano profético divino, são eventos escatológicos, ou seja, apontam para um período futuro. Entretanto, esses eventos também falam da primeira manifestação do Messias ao mundo, quando ele cumpriu o seu plano redentor. No versículo 1 do capítulo 29 diz: "No dia 1º do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas." A festa das trombetas, que era o evento que marca o ano novo no calendário civil e o início do Rosh Hashanah, que eram os 10 dias de preparação espiritual para o dia da expiação, no 10º dia, nós podemos observar que nesses dias os hebreus eles acreditavam que o livro da vida era aberto para ser revisto por Deus e iniciava-se o seu julgamento, cujo veredito seria anunciado no 10º dia, quando o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar para oferecer o sangue da vítima diante do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Ali, Deus decidiria se renovaria ou não a sua aliança com o povo. Ao que poucos sabem é que nessa solenidade, o povo também deveria oferecer sacrifícios a Deus. Aliás, todos os dias e festas sagradas, ninguém poderia se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. A razão disso, amados, era muito simples. Eles deveriam se santificar para que pudessem habitar na presença de um Deus que é santo. E cada vez que os israelitas eles sacrificavam aqueles animais, eles meditavam na sua condição de pecador e, ao mesmo tempo, eles contemplavam a presença de um Deus tão misericordioso que os amava, mesmo vivendo sob uma natureza tão caída. Com isso, Deus também anunciava de que forma estaria disposto a mostrar o auge desse amor pela humanidade, nos enviando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre isso, o apóstolo Paulo disse assim: "Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Romanos capítulo 5, versículos 7 a 8. Portanto, tudo que se refere às ofertas, que é o objetivo deste capítulo, deve ser observado com os olhos voltados para o Filho de Deus. As ofertas oferecidas, então, aqui na festa das trombetas, eram as seguintes. Primeiro, versículo 2. "Com aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Todos devem ser sem defeito." A primeira oferta, meus irmãos, era a oferta de holocausto. Depois de um exame minucioso dos animais e constatado a sua perfeição, todos eles seriam sacrificados e esquartejados para queimarem as suas partes sobre o altar de bronze no santuário. Esse tipo de sacrifício representava a entrega total da vida do adorador por meio da vítima entregue sobre aquele altar. Por essa razão,
Paulo ele utiliza dessa figura para incentivar os cristãos a se entregarem profundamente diante da presença de Deus como sacrifício vivo, vivendo sob a influência de uma vida transformada pelo Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Desse modo, foi necessário que Cristo se entregasse inteiramente a Deus, como holocausto na cruz do Calvário, para que por meio do seu corpo e do seu sangue, todos nós pudéssemos ser aceitos na presença de Deus. A segunda oferta, dos versículos 3 ao 4, ainda as ofertas da festa das trombetas, diz assim: com um novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, com um carneiro, 2 jarros, e com cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Lembrando que 1 jarro era a medida de 1 quilo dessa farinha amassada com azeite. A oferta de cereal, meus amados, também conhecida como oferta de manjares, era a única oferenda sem sangue. Destaca-se nessa oferta a presença de 2 produtos importantes: a farinha, que é a matéria-prima do pão, e o azeite, que era utilizado ali como alimento, como combustível de fogo e muitas outras coisas. Ambos falam da natureza humana e divina de Cristo. Antes dele ser oferecido na cruz do Calvário para se tornar o nosso pão vivo que desce do céu, Jesus primeiramente ele foi gerado no ventre de uma virgem por obra do Espírito Santo. Por isso, a sua natureza humana e incorruptível é perfeitamente simbolizada pela farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. A terceira oferta aqui, descrita no versículo 5, diz assim: ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês. A oferta pelo pecado trata de forma específica do pecado da nação. Ali Deus estaria julgando a vítima inocente no lugar do transgressor. Quanto a isso, Deus sempre foi muito claro, meus amados, quando ele disse assim: todo aquele que pecar certamente morrerá. Dentre vários versículos, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Por isso, uma vítima inocente, ela deveria morrer só para cumprir a pena do pecado, enquanto os demais sacrifícios seriam feitos a partir da oferta pelo pecado, para aproximação entre o pecador e entre o Deus que é santo. E por essa razão, meus amados, podemos então imaginar como o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi suficiente e superior aos sacrifícios da era levítica. Pois o seu sacrifício na cruz, ele cumpre, além de todas essas exigências dessas ofertas, esses sacrifícios, que eram transitórios, não dava total acesso entre o homem e Deus. Mas o de Cristo, ele nos dá esse acesso. E a palavra de Deus, amados, ainda nos diz que pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, nós agora temos acesso a Deus e na sua presença podemos entrar com confiança, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Tudo isso era oferecido, meus amados, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereais e com as ofertas derramadas, conforme já foram ali prescritas no capítulo 28, que foi muito bem explicado ali pelo nosso amado presbítero Renato. Para você que deseja se aprofundar ainda mais nos detalhes dessas ofertas e a sua relação com Cristo, você pode ouvir os áudios de Levítico dos capítulos 1 ao 7 aqui na nossa playlist desse canal. Agora no versículo 7 diz assim: no dia 10 desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão a si mesmos e não farão trabalho algum. Esse evento era conhecido como Dia da Expiação. Este era um dia oficial em que Deus tratava com o pecado da nação, trazendo perdão e renovação da sua aliança. Mas para isso, era necessário que os israelitas eles demonstrassem um verdadeiro arrependimento, confessando os seus pecados e se humilhando diante de Deus, clamando por sua misericórdia, e isso deveria ser feito em jejum e muita oração. Nessa solenidade, meus amados, são apresentadas as mesmas ofertas de holocaustos e de cereais
e pelo pecado, conforme os versículos 8 ao 11. E todas elas têm os mesmos significados já mencionados aqui no início desse áudio. A diferença é que um novilho ele seria sacrificado como oferta pelo pecado do sumo sacerdote e o seu sangue seria levado lá para dentro do Santíssimo Lugar. Outro detalhe importante é que nesse mesmo dia também seria oferecido, ao invés de um, seriam 2 bodes que deveriam ser idênticos para que ambos cumprissem o ritual da expiação. Como seria feito isso? O primeiro bode seria morto para que o seu sangue fosse oferecido pelo sumo sacerdote ali no propiciatório, que é a tampa da arca do Senhor, lá dentro do Santíssimo Lugar. Seria um sangue oferecido pelo povo. Enquanto o outro bode, o que ficou vivo, ele seria então, depois de receber a imputação, ou seja, a transferência dos pecados do povo sobre ele, ele seria levado ali ao deserto, onde seria abandonado. E nós veremos isso com maiores detalhes no livro de Levítico, no capítulo 16. Finalmente, nós temos aqui, dos versículos 12 ao 40, nós temos uma descrição detalhada das ofertas oferecidas em cada um dos 7 dias da festa dos tabernáculos, que tinha início no 15º dia deste mesmo mês, e neste dia haveria descanso solene. Repare que as repetições aqui, meus amados, nesses versículos, daqui para frente, elas não estão aqui em vão. Mas Deus tinha um propósito de deixar bem claro, e de uma forma assim, para não ficar dúvida alguma, para que não houvesse erro ou não tivesse ali acesso a qualquer interpretação equivocada de como seriam feitos esses sacrifícios. Então, eu vou começar aqui pelas ofertas que se repetiriam diariamente durante os 7 dias. Com exceção dos novilhos, a primeira oferta aqui é a oferta de holocausto. A quantidade de animais oferecidos aqui seria a mesma. Diariamente se repetiriam esses mesmos animais. 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos deveriam ser sem defeito. Esses animais da classe de gado miúdo, eles são de fácil domesticação e representam a humildade e mansidão de Cristo, que mesmo sendo Deus, abriu mão de sua glória para viver entre os homens como um servo, sendo obediente a Deus e obediente até a morte e morte de cruz. Como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. No caso dos novilhos oferecidos, também como holocausto, que era a única oferta que não se repetia durante os 7 dias, eram oferecidos em quantidade numérica decrescente. Ou seja, no primeiro dia ofereciam 13, no segundo dia ofereciam 12, no terceiro 11, no quarto 10, no quinto 9, no sexto 8, no sétimo 7. 7 novilhos então eram oferecidos no 7º dia. E todos esses novilhos, eles davam um total de 70 novilhos sacrificados durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. Esse número, irmãos, ele é simbólico para os judeus e representa a quantidade de nações espalhadas pelo mundo. Pois o novilho, que era um animal que normalmente ele nos sacrifícios representava o sumo sacerdote, a maior figura dentre o povo, o representante de Deus entre o povo, o maior príncipe dentre o povo, mas esse animal também representava a nação de Israel em vários momentos. Diante disso, os judeus entendiam que ao sacrificar esses 70 novilhos em holocausto, Deus estava confirmando a sua promessa de abençoar todas as nações da terra por meio da descendência de Abraão. Inclusive, a festa dos tabernáculos ela é mencionada na profecia milenar de Zacarias, no capítulo 16, versículo 21. Para cada um desses animais era oferecida diariamente também uma oferta de cereais, que era uma quantidade daquela melhor farinha, a flor de farinha, misturada ali com azeite. Para cada novilho seriam 3 jarros, ou seja, seriam 3 quilos. Para cada carneiro, 2 jarros, que equivale a 2 quilos. E para cada um dos cordeiros, seria 1 jarro, que equivale a 1 quilo dessa farinha misturada com azeite. Como nós já falamos no início, a farinha misturada com azeite fala da natureza humana de Cristo e também da sua natureza divina. Por último, era oferecido um bode como oferta pelo pecado,
acompanhado de uma oferta derramada ou oferta de libação, que também acompanhavam as ofertas anteriores. Esse bode, meus amados, é uma representação, né, de Cristo, pelo qual Deus o fez pecado por nós, como está descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E tendo derramado o seu sangue na cruz, Jesus ofereceu a mais perfeita oferta de libação, aceita por Deus em nosso favor, em favor de todo aquele que crê. Diante disso, meus amados, nós podemos entender então, com maior clareza, a razão pela qual Jesus insistia com que os judeus eles viessem analisar as Escrituras a partir de uma visão messiânica. Pois ali estava aquele que é a realidade de todas as sombras descritas na lei. João capítulo 5, versículo 39. E dessa forma, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar comentando mais um áudio. Quero agradecer a você que me ouviu desde o início até o fim. Que Deus possa te abençoar com entendimento e sabedoria para que você continue anunciando Cristo e a sua salvação, porque Ele breve vem para buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.